Perfeito. Então a gente começou a gravar. Agora já demos uns minutinhos para o pessoal, né? Quem queria entrar. Seguindo aí a dica do Gustavo, pessoal, pode colocar o seu LinkedIn para a gente se conhecer melhor, tá bom? Então vamos dar início. Tudo certo, Danilo? Belezinha. Hoje eu, Darlin, meu nome é Darlin Brito, vou fazer a moderação aí, tá bom? Conto com as perguntinhas de vocês também no chat. Já tem outras perguntas que o pessoal enviou. Vamos conhecer e saber um pouquinho mais do nosso palestrante. O Danilo, ele é engenheiro italiano, é especialista em desenvolvimento de mercado, né? Tanto com foco no Brasil como na América Latina. Ele tem muitos anos de experiência, né, para agregar, para ajudar aí, tanto em multinacionais quanto também em pequenas empresas, né? Sempre ali também tem o foco em consultoria estratégica. O grande diferencial, né, do Danilo é que ele traz esse choque de realidade, porque o pessoal faz promessas, fala de milagres, né? E ele tira isso, ele desmistifica isso, né? Principalmente aí no nosso segmento de marketing, onde muitas promessas são feitas, né? Então, antes de definir o que é para fazer, é essencial também entender o que não é para fazer. Então, nós vamos aprender e dividir as experiências hoje. Vamos seguindo, Danilo? Sim, primeiramente, bom dia. Eu já tinha falado bom dia, Márcia, tinha a câmera fechada, a câmera não, o microfone fechado. Muito obrigado, fico lisonjeado por essa introdução, mas vamos que vamos no mérito. Vamos tentar corroborar o que você falou com fatos. Então, peraí, pronto, esse aqui. Vai. Então, hoje a gente vai falar os pontos que a gente vai tocar, estratégia de marketing integrada. O que que isso significa, né? A gente entende isso também como um pouquinho uma tendência de mercado, né? Tentando dar um pouquinho uma visão do que vai acontecer a partir da situação atual de agências. A gente vai ver, o nosso foco, claro, vai ser em B2B, né? Daí no topo uma empresa de definição e implementação de estratégias digitais com foco em B2B. Temos alguns clientes que não são B2B, mas que podemos atender, mas o nosso foco agora, hoje, vai ser B2B. Então, a gente vai entender como gerir um projeto, né, de forma a parte estratégica de um projeto de forma completa, o processo, o fluxo de trabalho, né, porque é importante saber não só o que fazer, mas quando fazer, o que fazer, para qual objetivo, né, para não fazer um pouquinho de tudo. Vamos dar um pouquinho uma olhada na gestão de fornecedores, né, o nosso posicionamento que aí já que vem um pouquinho uma visão de mercado, de gestão de marketing. A gente não se posiciona como agência, né? Nem como consultoria, né? Hoje em dia, o que tem, geralmente tem uma agência que toca mais as operações, né? E a consultoria que mais uma assessoria para te mostrar o que fazer. A gente coloca um pouquinho no meio, um modelo de consultoria híbrida, onde algumas coisas a gente orienta como fazer, outras coisas a gente implementa, dependendo da complexidade, dependendo do nível de eficiência que a gente quer dar ao projeto. Então, nesse entra a questão de gestão de fornecedores, né, que é muito importante, tanto nosso quanto do que a empresa, o nosso cliente pode fazer. E aí, o monitoramento e análise de resultados é ponto muito importante a partir da expectativa, porque um dos problemas principais, né, você já na introdução, Darlene, você falou da questão de desmistificar um pouquinho as promessas. Eu me atrevo a dizer que o grande problema não está das entregas, não está na entrega em si, não está no que as empresas, agências, vamos dizer, estão entregando, mas mais no que elas prometeram, sabendo que não vão entregar. E a gente tem muita confusão também no mercado a respeito disso. A gente confunde muito o trabalho de marketing com o trabalho de venda, o trabalho de prospecção com o trabalho de fechamento. A gente vai entrar nesses méritos. E, obviamente, volto mais uma vez a dizer que, caso tenha algumas perguntas específicas, podem fazer aqui no chat. É mais até interessante responder a pergunta do que ficar falando sozinho, né? E, bom, Dari, você também fique livre à vontade de me interromper a qualquer momento. Lembrando, mais uma vez, que estamos gravando, né? Então, quem está participando com câmera aberta está autorizando o uso da imagem para fins públicos. Então, caso você não queira que a sua imagem apareça, por favor, feche a câmera.
É, é isso, vamos então continuar. Então vamos Mas a gente começar. quer ver o rostinho de quem puder, né, Danilo? Sim, sim, Deixa aí o rostinho obviamente. que a Não, é gente quer sempre ver melhor, mas de quem sempre puder. melhor ver. Sim, é sempre melhor ver a parte empática, né, da interação visual, é muito importante, mas sempre no respeito do que cada um quer fazer. Então vamos ver um pouquinho a questão da estratégia de marketing integrada, né? Quando a gente fala de marketing, a gente começa a pensar a vários blocos, né, operacionais que a gente fala, né? Então, eu quero fazer uma estratégia, implementar uma estratégia de marketing. O que que eu vou fazer? Vou ter que olhar para o site, vou ter que olhar para o SEO, ou seja, a otimização para trazer visita de forma orgânica, vou trabalhar nas redes sociais, vou fazer conteúdo nas redes sociais. É importante considerar como o produto ou serviço, o nosso produto ou serviço é percebido no mercado, então é importante ter esse feedback de produto, que parece uma coisa trivial, banal que estou falando, mas não é, porque tanto é que aí que nascem movimentos tipo growth hacking como diferencial de olhar para o produto, mas o produto não deixa de ser o olhar ao produto um trabalho do marketing. Não faz sentido fazer uma estratégia de comunicação, de posicionamento, sem saber como o seu produto pode ser percebido, é percebido e onde você, como você gostaria que fosse percebido, também na base do que os seus concorrentes estão fazendo. A gente, obviamente, tem um trabalho de prospecção, né, ativa, de anúncios, newsletter de automação, vamos fazer a newsletter, vamos segmentar a nossa base, sim, não, eu estou usando a Rede Station, qual plano vou usar, né? E aí, obviamente, tem outra coisa, preciso olhar também para o CRM e o pipeline comercial. De novo, não existe uma estratégia de marketing que não olha para isso. Agora, o que que a gente tem no mercado são dois excessos opostos. Um, é o cara que só faz marketing, não se importa, não olha para o comercial. Dois, ou exatamente o oposto, o cara que quer um marketing que faça as vendas também. São duas coisas, e aí que vem de novo o growth hacking, que coloca, a gente olha para o comercial, mas de novo, o marketing em si, o posicionamento da marca, marketing significa marketizar, né? É isso que significa colocar a marca, o produto, o serviço no mercado, isso antes de ser digital. Então, para fazer isso, eu preciso do feedback e preciso um olhar ao comercial. Isso não significa que é a mesma coisa. Então, grande Danilo. erro é pensar que um trabalho de marketing possa automaticamente, de forma imediata, gerar venda. Você ia falar alguma coisa? Será que cabe uma pergunta aqui do Adriano de São Sempre cabe. Paulo? Ele perguntou justamente essa questão, que está gerando muito leads, mas poucas vendas. Então, qual seria o problema aí? Eu acho que cabe aí nessa É, sua fala, né? cabe sim, é muito importante esse ponto, né? Eu quero contratar esse serviço, aí entra, por exemplo, um contato. É muito comum isso, principalmente com empresas pequenas. Eu vou explicar por que empresa pequena, não é uma questão de necessariamente de curso. O que que acontece? Estou gerando, estou fazendo um trabalho e tal, muitos vídeos, até muitos seguidores, mas não gera receita, não gera receita. Você pergunta como é que está o seu processo comercial, às vezes a pessoa não tem, às vezes até te fala, não, mas o meu processo comercial está todo lindo, bonitinho. Só que eu gerei um monte de leads e não fecharam. E aí o que acontece? Esse aqui que é um pouquinho a interação. Isso aqui significa que é um posicionamento que está faltando de marca. O que que isso significa? Vou dar um exemplo gosto de dar um exemplo que eu espero possa ajudar. Quando você vai numa concessionária de carro para comprar um carro, ok? Você, obviamente, o vendedor tem um treinamento dele para vender, para tentar entender o que você precisa, toda aquela coisa do treinamento comercial, entender o desafio e tal, tal, tal. Sim, é verdade isso. Só que você foi lá, primeiramente, porque você queria comprar aquele carro com aquelas características e principalmente com aquela marca. Você confia numa marca do que a outra. Um trabalho que não tem nada a ver na questão estratégica com um trabalho comercial, mas que tem que comunicar. Então, o fato é que as duas coisas têm que comunicar, tem que se olhar, tem que conversar, o comercial tem que dar feedback para o marketing e vice-versa. É importante. Agora, responsabilizar o marketing para o comercial, não, porque a questão seria uma atração. Então, o caso, por exemplo, de geração de muitos leads, mas que não fecha, geralmente eu diria se não fecha mesmo, 80% é problema de marca, posicionamento de marca. Aí, se já fecha, quer melhorar, aí já vai na otimização comercial. Mas otimização comercial otimiza uma coisa que está funcionando, tá? Então, é importante esse ponto. E aí, quando eu falo de marca, não significa qualidade de produto, gente. É muito importante isso aqui. É muito importante.
né? Todo mundo acha que tem o melhor produto do mundo. Eu nunca ouvi alguém falar que não tem como atendimento. Todo mundo tem o melhor atendimento do mundo. Mas isso aqui, felizmente ou infelizmente, no mundo de hoje, a qualidade do produto, na hora de fazer um trabalho de marketing, se torna até irrelevante se comparado com a atração que a sua marca dá. E a gente tem muitas marcas que não posso mencionar, né, que estão lá e você sabe que não vendem produtos não saudáveis, né, que pegam em algumas, mas você vai lá pela marca, tá? Então, esse ponto é importante. Trabalho então, por exemplo, alguém que entra querendo fazer uma geração de leads, eu quero só fazer geração de lead para o meu processo comercial porque está funcionando, e aí você vê que não tem visitas orgânicas, não tem seguidores, seguidores não do o cara que dá o like, mas engajados mesmo. Aí você já sabe que vai gerar um monte de leads que não vai dar resultado. Então, é por isso que a gente prefere primeiro fazer um planejamento, olhar de forma geral o projeto. Por isso que não faz sentido um trabalho a longo prazo focado em uma vertente só. Beleza? Então pode ser que aqueles leads não sejam o ideal. Tá vindo um monte, mas pode ser também que não seja o Não, ideal. não, não acho que seja isso. Eu acho que o ponto é, esse ponto, inclusive, é muito importante. A gente acha, quando a gente fala de promessa, que a gente desmistifica, a gente acha que a nossa abordagem pode mudar o comportamento do lead, né? Tem muita questão, a tal de objeção. Como é que o cara fala que não tem orçamento? O que que eu faço? O cara fala que não tem prioridade. O que que eu faço? Para tentar convencer ele. Só que não é assim, não é esse aqui o ponto. O ponto é acompanhar ele para dar o tempo de forma orgânica para ele tomar a decisão. Essa aqui é uma grande das coisas que a gente desmistifica. Mas isso não significa que não seja qualificado. Quando a gente qualifica um lead, a gente qualifica por ICP, por perfil, e qualifica por momento, ok? Perfil e momento. O perfil significa a gente define isso no nosso planejamento inicial. Então, diz, eu quero abordar empresas com essas características, esse tamanho, esse faturamento, essa geolocalização e tudo mais. Ok, eu entrei em contato, prospecção ativa faz esse contato. Agora, ele tem um momento? Provavelmente ele não tem momento, não tá, tem outras prioridades. Esse é desqualificado? Não, porque continua sendo o seu ICP. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer com que, quando ele estiver pronto, ele vai ter interesse em conversar comigo. Então, tem toda a parte de relacionamento que está atrelada à questão da marca, tá? Então, é muito importante isso. O fato que não... Claro, pode ser também que não fecha porque não é ICP, mas não é necessariamente isso. Você pode trabalhar com ICP, mas simplesmente que não seja um momento. A gente precisa analisar, então, por que que não é momento, né? Ele não fecha porque está fechando com outros ou ele não fecha porque não é prioritário? Aí já entra um pouquinho no papo comercial. Mas podemos continuar? Sim, sim. Gente, uma coisa importante, caso alguma explicação que eu esteja dando não fique clara, fique à vontade de colocar aqui no chat, tá? Para complementar, não tem problema nenhum. Então vamos lá. E por que que eu fiz questão de colocar vários blocos aqui? Porque a gente pode ver, pode imaginar em um time de futebol com várias estrelas jogando, né? Tipo o Paris Saint-Germain e depois não ganha nada. Que acontece? Por quê? Porque eles não estão trabalhando de forma consistente. Então, eu tenho um time de venda, eu tenho um time de uma agência de anúncios, eu faço produção de conteúdo interno, mas não tenho uma coordenação de consistência. E, principalmente, a gente faz as tarefas para o objetivo errado. O mais comum é, eu estou produzindo muito conteúdo nas minhas redes sociais, mas não está gerando leads. Aí o cara entra, "Pô, como é que eu faço?" Não, primeiramente, não faça isso para esse objetivo, né? Ou seja, o trabalho de conteúdo, esse ponto é importante, gente, o trabalho de conteúdo não tem o objetivo de gerar leads, tem o objetivo de engajar com uma comunidade que você já tem. Então, se você não tem uma comunidade, vão para outro lugar. E é nisso que entra um pouquinho um chapeuzinho de cada bloquinho. Então, eu preciso saber o que estou fazendo, qual é o objetivo. Por exemplo, eu quero fazer um site para fim de geração de leads. Cara, colocando as keywords, a palavra-chave, não vai dar certo. Isso aqui é uma coisa relativamente obsoleto como conceito de SEO. Hoje em dia, o SEO, o orgânico mesmo, ele tem que trabalhar de forma um pouquinho mais abrangente, né? É mais importante alguém compartilhar a informação do que a palavra-chave. Então, fazer um site, fazer um trabalho de SEO, redes sociais hoje em dia, é um trabalho de awareness, de posicionamento, de comunicação para uma comunidade que eu já tenho ou que eu quero construir, mas
a minha métrica de sucesso não pode ser baseada em geração de leads. Então, se eu fizer isso, falar, eu estou fazendo esse tipo de trabalho, mas não está me dando leads, não é que você está fazendo o trabalho errado, você colocou um objetivo errado. Esse aqui é o ponto. Aí eu quero gerar leads, aí a gente está falando de geração de demanda, ou abertura de porta, que também, abertura é importante esse ponto, abertura de porta. Ah, estou fazendo Google, estou fazendo campanha de performance, gero lead, né? Igual a pergunta que você fez, mas não está dando em nada, o que que eu faço? O que que eu faço? É um problema, aí a gente precisa entender, né, o ecossistema, se é um problema de preço, se é um problema de posicionamento, se é um problema de comunicação clara. Geralmente a gente fala, com performance a gente não cresce, gente, tá? Esse ponto é importante. Com performance a gente não cresce, a não ser que o nosso diferencial seja preço. Isso, ó, a Victoria aqui, ela perguntou um pouquinho do que é ICP, e eu ia até comentar para a Carol para ela colocar ali um link. Aí a Carol colocou um link. Então, se você quiser falar brevemente, Danilo, para Sim, respondermos aí sim. a Victoria o que seria ICP, que foi o termo que você Sim, utilizou. eu usei, inclusive, peço desculpa Isso. pela falha, porque Só que justamente aí a quando... Carol já Ah, colocou um artigo legal no é, chat para ler mais. não, muito importante essa pergunta, inclusive, peço desculpa, porque ao usarmos um termo técnico deveríamos explicar. Então, mais uma vez, desculpa. ICP é uma palavra inglesa, significa Ideal Client Profile, ou seja, o perfil do seu cliente ideal. É aquele que você define, como eu falei, no começo do seu planejamento, né? Tem que não aí, por exemplo, se você tem um produto ou um serviço que é para todos, você já pode apostar que não vai dar certo, tá, gente? Significa simplesmente que você ou não conhece o produto ou não conhece o mercado, tá? Então, ok, vai fazendo teste, mas de novo, a sua métrica de teste não pode ser baseada, por exemplo, em venda. Tá? Então, o ICP é o perfil do cliente ideal. No B2B tem um conceito um pouquinho diferente do buyer persona, que já é aquela pessoa. O ICP, no caso, seria uma empresa, se a gente está falando de B2B, a empresa ideal para a qual você vai querer vender. O buyer persona, que é do inglês buyer, que é comprador, e persona, que na verdade é uma palavra pegada emprestada do latim, que significa máscara, né? Então é a simulação do buyer, do comprador, ou seja, seria o tomador de decisão, vamos dizer assim, dentro da empresa. Então, eu tenho uma empresa e o buyer é a pessoa que decide dentro da empresa. Obviamente, tudo isso definido no planejamento inicial, o que não tem nada a ver com a questão de momento, né? O momento já é diferente. O cara tem as características, mas não está no momento, o momento já tem a ver com o relacionamento que a gente vai ver daqui a pouco. Então, voltando aqui, então, a gente precisa entender que tem que fazer as tarefas certas para o objetivo certo. E aí a gente se posiciona um pouquinho assim, e eu acredito que essa aqui é um pouquinho a tendência, vai ser um pouquinho a tendência de mercado, quase como se fosse, a gente gosta de se posicionar como um CMO as a Service, né? Um Chief Marketing Executive, um gestor de marketing as a Service, porque não tem um marketing sem que dá certo, sem olhar para o modelo de negócio. Eu preciso entender o seu histórico, o seu segmento. No planejamento, a gente vê os seus concorrentes, o que eles estão fazendo. Podemos olhar também para outros mercados. Isso aqui é muito importante, porque senão a gente vai ficar fazendo aqueles 3 posts por semana, tá? Então, é muito importante essa gestão geral e de que forma a gente cria um modelo mais eficiente e ao mesmo tempo eficaz. Eficaz, né? Eficaz significa que tem impacto mais no resultado. Por que é mais eficaz? Porque você, obviamente, tem um time para fazer esse trabalho. Agora, é mais eficiente por quê? Porque, obviamente, na hora de definir o que precisa ser feito, ok? Você define realmente se é melhor uma atividade fazer ou, vamos dizer, terceirizar ou delegar, mantendo o controle. Então, em alguns casos, o que a gente fala? A gente fala, ok, eu olho, eu me responsabilizo por todo o seu marketing. Ah, mas eu tenho já um gestor de marketing, não tem problema. A gente é o parceiro do gestor de marketing, né? Se configura nesse sentido, ajudando também, no entendimento também técnico, né? Porque por ter um time, não tem como ser especialista em tudo, né? Então, cada um é especialista em alguma coisa, e aí consigo ver, por exemplo, nas redes sociais, eu posso chegar até criar a pauta de conteúdo na base do que o segmento quer, na base do que os seus concorrentes estão fazendo, mas a produção em si, a gente vai delegar, por exemplo, você pode ter um recurso interno, pode ser um freela, e a gente vai coordenar. Isso aqui vai fazer com que o processo se torne bem mais eficiente na questão de custos operacionais mesmo, e ao mesmo tempo mais efetivo. Então, esse aqui é o modelo que
também é um pouquinho diferencial que a gente desenvolveu aqui, e ao meu ver vai ser um pouquinho um trend do futuro para sair um pouquinho do modelo puro de agência pautado em geração de leads. Podemos ir para... Sim. Observando aí, Danilo, esse, todos esses blocos, né? Como abrange tanta coisa, essa gestão integrada, nós temos também uma pergunta da Paula, do Rio Grande do Sul. Ela perguntou: como podemos organizar a agenda? Eu achei muito interessante, né? Para acompanhar todas as ações que ocorrem no marketing. Então, como fazer isso, essa organização, né? Para dar tudo certo? Muito boa essa pergunta. Tem a parte tecnológica e a parte operacional, tá? É importante isso, porque você não vai resolver o seu problema com tecnologia, gente. Esquece isso, a tecnologia não vai resolver o seu problema. Quem vai resolver o seu problema é o uso inteligente da tecnologia. Mas na tecnologia tem várias ferramentas para fazer gestão de projeto, né? A gente, por exemplo, usa o Asana, mas você pode usar o Bitrix, pode usar o Trello, pode usar o Monday, tem vários, né? O mesmo Team, acho, do Microsoft. Então, essa aqui é a parte tecnológica. Só que aí tem que ter um cuidado. Se você não tiver muita experiência, você vai começar a encher a plataforma de tarefas. Porque aquela eu sempre faço uma analogia com meu pai, quando começou a usar PowerPoint, viu que tem as animações, ele colocava animação em tudo que era na tela, né? Porque ele gostava e tal, é fica uma bagunça, mas ele gostava. E acho que todo mundo passa por isso, até eu passei por isso. Então é isso. Então a facilidade tecnológica faz com que a gente faz muitas coisas, na verdade, desnecessárias. Então, um dos principais estresses, né, gerados pela tecnologia hoje em dia para a facilidade, mas já é um papo mais filosófico existencial, mas é isso. Um excesso de tem que ter cuidado, excesso de facilidade, você acaba fazendo coisas que você antes não fazia. Então, essa é uma que mais está lá a tecnologia, usar uma plataforma. Qual que é a sacada operacional? A sacada operacional é que precisa estruturar isso em projetos. Então, ferramentas que vão te permitir de estruturar projetos em Kanban. Kanban significa visual, tá? Em blocos, para quem não tiver familiaridade com o termo, que permite fazer uma gestão de tarefa com responsável, data para entrega. Isso é fácil de achar, tem um monte de ferramentas fazendo isso, tem até versões gratuitas. O ponto é que tem que estruturar isso, tem que saber quais são as tarefas, por exemplo, de onboarding, o que isso comporta, quais são as tarefas para criar um cronograma, como é que eu vou entregar um cronograma, e tudo isso praticamente é toda, digamos, a competência do planejamento de cronograma, que, por exemplo, nós fazemos para os nossos clientes usando a tecnologia. Então, essas são duas formas. Precisa de tecnologia, sim, mas cuidado. Isso vale para a gestão de processo, mas vale também para, por exemplo, CRM, outro caso clássico de excesso de tecnologia. Tem empresas que contratam, do zero, vão contratar um CRM Ferrari, né? Obviamente não vou poder mencionar, porque né, a gente só menciona quando elogia, cheio de funcionalidades, que é lindo, só que depois não usa e acaba descontinuando, quando você pode começar aos poucos, de forma gradual. Isso vale sempre? Não, vale dependendo, por exemplo, do engajamento do seu time comercial ou do seu time de operação. Isso para dizer que não existe uma ferramenta, não existe uma solução universal, né? Não existe fórmula, aquela coisa, né? Fórmula D, isso aqui não existe, tá? Cada caso é caso. O que não depende significa simplesmente que precisa fazer um diagnóstico e uma análise. Mas voltando à pergunta, tem como fazer, como é que a gente resolve usando tecnologia, ferramentas e modelos, templates de trabalho dentro dessas ferramentas. E vale muito a Se quiser pena, saber mais, viu? entre em contato. É. Né? Vale muito a pena. Parece assim, você comentando, parece não, dá trabalho. Não, vale muito a pena. A inteligência está em você, né, Paula? A inteligência está em você. A tecnologia vai ser um recurso que vai te ajudar a agilizar, a organizar. Se a Carol puder, ela pode até colocar os nomes do que o Danilo colocou aí, né? Falou de algum, falou do Asana, falou do Trello, o pessoal pesquisar também. Belezinha, podemos seguir, tá, Com Danilo? certeza. Vamos lá. Aí, vamos lá, entramos um pouquinho no processo e fluxo de trabalho. Agora a gente viu, né, deu para ver a minha pegada de engenheiro, o que chama de um organograma, um Project Breakdown Structure, PBS. Agora a gente vai ver, ou seja, porque precisa entender como tudo é estruturado. Você vai fazer um pouquinho de tudo. Aí a gente vai ver o processo e fluxo de trabalho, né, de um projeto que a gente pode gerir.
E vamos lá, geralmente a gente gosta de pensar em um trabalho de médio prazo, pelo menos. Não faz sentido fazer um trabalho para amanhã ou ainda mais para ontem. Geralmente, quem quer uma solução para ontem significa que não tem planejamento. Então, se não tem planejamento e não conseguiu resultado até agora, não vai conseguir até amanhã, tá? Então, o que que a gente faz nesses casos? Mas eu quero leads. Porque às vezes o conceito de planejamento acaba sendo percebido como algo teórico. Eu entendo isso. É porque muitas vezes isso realmente é um pouquinho passado. Por exemplo, consultoria, assessoria também, coaching, tem uma pegada, uma percepção teórica, porque um monte de gente vende mais do mesmo, e aí você, para perceber o que isso é diferente, você precisa vivenciar, só que para vivenciar você tem que contratar aquela pessoa. Então, e aí às vezes tem algumas excelências, obviamente, em todos os ramos, mas não é a maioria. Isso vai sempre no problema da expectativa, eu volto a falar, o problema não é na entrega, o problema é na expectativa da entrega. Só que muitas vezes, se não mente, não vende. Tem um pouquinho essa questão, né? Porque aí que entra um pouquinho no choque de realidade. Então, como é que a gente faz? A gente tem que fazer um planejamento. Ah, mas eu tenho um planejamento. Precisa revisar. Porque se você pode até ser perfeito esse planejamento, precisa revisar, precisa analisar o que foi feito. Aí demora menos tempo e tal. E tem um tempinho. A gente, obviamente, no começo precisa configurar o projeto. Uma coisa que, por exemplo, que é considerada, acho que é um ponto ao qual é dada pouca importância essa configuração de projeto, todos os vários acessos que precisa, as integrações entre site e as várias redes. Ah, mas a gente tem isso, a gente acha que manda um link e resolve. Não, gente, essa aqui é uma das tarefas que ocupa mais tempo, porque por ser uma coisa simples, voltamos à questão simples, todo mundo acha que é tão simples, então vou dar prioridade a outras coisas, porque isso aqui, quando quiser, eu faço. Só que depois, putz, não estou achando a senha, está naquela planilha que não está compartilhada. E aí o Facebook e Google, eles não ajudam também, porque quando você pede uma senha, não é, se torna sempre mais difícil, que eu falo, né, o que eu estava falando hoje com a Rafa, isso aqui, esse excesso de camada de proteção, né, são mais feitas para, acho, para ajudar os hackers, porque eles vão saber como entrar, a gente não, porque vai ficar sempre mais difícil o resgate de senha e que não sei o quê. Mas, enfim, então são coisas importantes a serem consideradas, né? Então, por isso, por exemplo, que entra a questão de um processo estruturado para já saber o que pedir, quando pedir e quanto tempo vai demorar. A gente já sabe na base da nossa experiência. Mas é um ponto importante. O awareness precisa entender como é que a gente vai se posicionar. O awareness significa conhecimento de forma geral, né? Então, é o trabalho de posicionamento da marca. Como você gostaria que a sua marca fosse percebida? É percebida como você gostaria ou não? Porque senão, que sentido faz, por exemplo, fazer um trabalho de geração de leads se o cara depois não entende o que você faz, tá? Aí que entra a questão da geração de demanda, que onde tem a geração de demanda, que é um termo um pouquinho mais, o neologismo, vamos dizer assim, né, usado, né, para dizer abertura de porta, geração de lead, é isso. Geração de demanda seria gerar o cara que vai querer comprar o seu produto. Só que aí, de novo, tem um pormenorzinho aqui dentro dessa palavra que também volta a criar um pouquinho de confusão. Porque, de novo, volta a pensar que o cara você vai convencer o cara a comprar quando o cara não está no meio, você gera a demanda nele. Eu acho que esse aqui trabalha um pouquinho, contribui a gerar falsas expectativas, sendo que o conceito é diferente. Você tem que abrir a porta e criar um relacionamento, um engajamento para ajudar junto a entender quando é o momento, tá? Só que acontece, a gente não vai, a ideia não é fazer um planejamento e depois começar a fazer isso, mas começar já durante o planejamento, tá? Para não ficar uma coisa cravadinha, quadradinha que chama de, na minha época de engenheiro, chamava de concurrent engineering. Ou seja, você começa a fase 2 antes de terminar a fase 1. Só que como você não terminou a fase 1, você pode falar, pô, então por que estou fazendo a fase 1 se eu já estou começando a fase 2? É porque essa fase 2 ela pode te ajudar fazendo teste para até fazer um planejamento. Porque se não fizer isso, inclusive, vai acabar fazendo um PowerPoint bonitinho, né, muito lindo o que fazer e tal, tal, tal. Aí volta aquele conceito de consultoria, assessoria clássica. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Aí depois não é implementado, porque na hora de fazer sempre tem outras prioridades, e aí não vai dar certo. A questão é sempre, não deu certo porque você não fez como eu te falei de fazer. Então, o que é importante? Começar a juntar a parte operacional. Então, já começar a fazer, por um lado, a parte operacional, já começar a fazer o trabalho de geração de demanda, mas deixar claro que precisa passar por teste, gente. Assim, ainda mais
se não tiver histórico. Claro que isso depende de várias situações. Se pega uma empresa, já fez, eu já trabalhei, por exemplo, 2 anos fazendo um trabalho de Google, LinkedIn não deu certo, a gente precisa entender por que não deu certo, mas a análise dos dados históricos vai me ajudar também a entender o que fazer. Caso eu não tenha, preciso fazer teste. Então, a geração de demanda já ela vai começar dentro do trabalho digamos, da primeira fase de planejamento. E aí abrir a porta, aí volta de novo. Agora que eu expliquei ICP, vou repetir. ICP, ICP é Ideal Client Profile, perfil do cliente ideal. Então, quando eu abro a porta, eu posso, como eu falei, posso ter um cliente ideal que está no momento de compra e que não está no momento de compra. Lembra? Eu falei de qualificação, por ICP, ICP, ou seja, pelas características do cliente. Quando é que eu faço isso? Aqui, no planejamento eu defini isso. Eu abro a porta, só que o meu cliente ideal pode não estar no momento de compra. E a minha abordagem vai ser diferente. Então, por exemplo, os dois entram no CRM. CRM significa Customer Relationship Management, gestão da relação com o cliente, ok? O que não significa, como muitos acham, que é simplesmente uma ferramenta, eu vou colocar o pipeline pronto. Não, management é gestão, é um processo. Então, eu preciso gerir, né? Tanto a pessoa que está no momento de compra e vai para o pipeline de venda, que é aquele funilzinho, né, que está no software de CRM, quanto para os caras que não estão no momento de compra, criam um relacionamento, um engajamento. Aí entra as newsletters, um trabalho de engajamento nas redes sociais, eventos que a gente está fazendo. E essa aqui não deixa de ser um trabalho de CRM, gente, tá? Então, o que a gente fala, por exemplo, na RD Marketing, RD CRM, é tudo um contexto de CRM, mesmo quando a gente faz uma comunicação, é gestão de relacionamento, essa é a chave. E é um processo, não é uma ferramenta. Como o Darling justamente falou antes, a tecnologia vem para ajudar, é uma ferramenta, é um tool, né, para ajudar um gargalo, mas é o processo que vale. Então, obviamente, isso aqui é cíclica, porque chegando assim, toda vez vai fazendo esse relacionamento, quando for maduro, aí entra o pipeline de venda e tem a venda. Então, esse aqui é um processo, tá vendo, que inclui a parte de venda, inclui a parte de geração de demanda, inclui a parte de planejamento, mas estão todos integrados, mas são diferentes. É muito importante esse ponto. Uma coisa que eu sempre falo, quando a gente fala de prospecção, por exemplo, o pessoal confunde a prospecção com vendas. A ferramenta de prospecção, de mais uma vez, as promessas prometem vendas. Aumente sua venda, aumente sua carteira de clientes. Elas não fazem isso. Ela Tem te uma abre. experiência aqui, tá? Tem uma É? experiência eu tenho uma experiência aqui que o É. Gustavo compartilhou com a gente, que casa aí nessa questão Pode aí falar. de não é o momento. Eu acho que talvez case aí. Ele contou aqui que ele viveu uma experiência, né, de entrega com um profissional de recolocação. E os resultados, eles não vieram e o propósito oferecido pelo profissional foi decepcionante. Então, experiências como essas são possíveis de reverter ou amenizar a decepção? Sim, não, claro que isso. O ponto tem que entender. Aí que entra um pouquinho, você está transformando, né? Um pouco o conceito de transformação. Transformação, eu tenho a teoria das 3T, dos 3T, gente. Transformação só acontece com tempo ou trauma, tá? Então, tirando o trauma do tempo, você pode reverter? Pode, mas como é que vai fazer? Tem que fazer um trabalho mais comprido de entendimento do porquê que não deu certo, esquecendo, gente, que o problema é necessariamente nas vendas. Volto a falar, o pipeline de venda serve para aumentar as taxas de conversão, mas caso isso não aconteça, né, ou, por exemplo, no caso que você está dando, precisa voltar atrás e entender por que não foi chegado. A primeira pergunta que tem que fazer é: a expectativa era alinhada? E eu volto a falar, 80, 90, 99% das vezes dos projetos de marketing que dão fracasso é por não alinhamento à expectativa. Porque o cara quer uma coisa que a agência que vende tem que fechar a conta. Então vende o que você sabe já que não pode entregar. Então essa aqui é a base de tudo. E aí depois tem os gurusão que fala, faça o meu curso, a minha palestra que você vai conseguir. Então a gente está nessa questão e aí o choque de realidade é, infelizmente, o que eu faço? Vou contratar uma pessoa que me fala a verdade, vou ficar no guru e depois... E muitas vezes tem que ficar no guru, apanhar mesmo, né? Porque é parte de um processo também, né? Não tá errado, gente, não tá errado. É uma questão de momentos. Eu mesmo, quando começa alguma coisa, todo mundo vai querer vender, todo mundo quer vender tudo para todo mundo. Então eu quero primeiro fazer a minha experiência, bater a cabeça e aí vai me ajudar a entender, tá? Você comentou, né, Danilo, o histórico, então precisa pegar ali o histórico.
e alinhar a expectativa também com o histórico, né? Não ficar querendo. Então, quando for fazer, pega lá o histórico, estuda para poder a expectativa ficar bem alinhada, né? Para poder fugir aí dessa questão da decepção e lembrar que também temos que fazer esses testes, né? Que você comentou também dos testes. Muito bom esse ponto sobre o histórico, porque outro cenário bem comum, qual é o cenário bem comum? É alguém falar que tem histórico, né, Rafa? Aí quando a gente pergunta, tá, me mostra o seu histórico, não tem acesso ao histórico. Isso aqui, gente, é extremamente comum. Ah, não, mas porque o cara vendia tanto, de meu colega, eu quando eu fazia, vendia não sei o quê, quando eu fazia sozinho, uma geração de lead e tal, me mostra seu histórico. E aí, eu não estou nem querendo falar que não deu certo, que não é verdade, mas o ponto-chave aqui é documentar os dados, números, porque se a gente não documenta, a gente já ouviu falar do SMART, né? Tem que ser, a meta tem que ser específica e tal, mensurável e tudo mais. Mas é isso, se eu não conseguir mensurar e o que eu estou fazendo, o que eu fiz, aí vai ficar um papo muito subjetivo. Então, esse ponto é muito importante. E hoje em dia não tem como não mensurar, mesmo que você faça no Excel, mas a tecnologia está aí para fazer isso. Então, dado histórico, para mim, não significa se você já fez. Dado histórico significa que você já tem documentado o que você fez. Tá bom? Vamos seguir? Aí a gente vem um pouquinho na questão dos gestão de fornecedores, né? Que é um pouquinho, a gente mencionou um pouquinho lá atrás, em que contexto que entra essa gestão de fornecedores? Entra num contexto em que se o posicionamento, se a ideia é gerir todas as vertentes de marketing, os blocos, a gente precisa entender, para nível de eficiência, que cada bloco tem um nível de dificuldade diferente, dependendo também do projeto. Então, nem sempre a coisa mais eficiente a fazer é, por exemplo, um gestor, né, no topo, ou será até um gestor de marketing interno, empresa fazer tudo, porque o custo da hora varia dependendo do tipo de serviço que precisa ser feito. Então, fazer essa análise, conseguir destrinchar bem as tarefas por complexidade e por nível de importância é importante, porque aí que acontece? A gente pode trabalhar com fornecedores. Aí, por exemplo, podemos trabalhar com freela que faz só site, ou faz só redes sociais, está tudo certo. Aqui ninguém está querendo colocar ninguém em cima do outro, tá? Cada um está focado, inclusive o foco eu ponto aqui, né? Então, como a gente tem foco, eu estou preocupado com a gestão. Se tiver que fazer uma tarefa um pouquinho mais complexa, por exemplo, eu terei que fazer um trabalho sobre o uso de LinkedIn, uma plataforma relativamente mais complexa do que as outras, não porque é difícil de apertar botões, mas porque o uso, o tipo de engajamento é um pouquinho difícil até decidir melhor prospectar, melhor fazer um trabalho de anúncios, é melhor fazer um trabalho de anúncio de banner ou de inbox, enfim. Aí precisa de uma expertise específica. Então, aí, mas pode ser que cliente, por exemplo, tenha, eu tenho um recurso, tenho uma pessoa interna ou tenho um free que só faz isso da vida. Então, ok, beleza, vamos fazer isso, vamos tocar com ele, mas a gente precisa manter também a consistência com o resto da comunicação, até para fazer um teste. Então, é importante ter essa gestão, entender o modelo mais eficiente para o projeto. Ou agência externa, uma agência que só faz anúncios, ou só faz site, tá certo. Vamos orientar isso, vamos conferir que tem todas as integrações, que todas as metas são rastreadas de forma oportunas, que são conhecidas também as limitações das ferramentas. Por exemplo, o Google, por si, não é suficiente para mim para definir, por exemplo, as conversões. Eu não confio nas conversões de evento do Google, mas então precisa ter um conhecimento, porque senão a gente olha um relatório errado, uma informação errada, aí você cria uma estratégia na base de dados errados, né? Então, esse é ponto importante. Então, o que é a operação, mas o que está a minha gestão? Ou, por exemplo, não está dando certo. A gente precisa entender se é um problema de operação ou se é um problema estratégico. A pessoa, a agência, o freela, ou até o recurso interno que não está fazendo o trabalho bonitinho como deveria ser feito, ou é porque aquele canal não está certo. Eu estou fazendo um trabalho de três posts por semana para a geração de leads. Pô, o cara não está conseguindo entregar. Entregar o quê? Leads. Pô, mas não é um problema operacional. Você está fazendo uma coisa para um objetivo errado. Então, aí já entra uma questão estratégica. E plataformas que a gente usa também para identificação de parceiros mais operacionais, por exemplo, Amigo, Workana, exatamente porque é importante ter também um grupo de parceiros de confiança, porque às vezes o cliente tem esses parceiros internos, agentes atual,
às vezes não. Então, a gente traz os nossos parceiros de confiança. Lembrando que o posicionamento de gestor de marketing precisa se responsabilizar por todas as entregas, não só pelo que a gente faz, mas também pelos outros, porque a gente está gerindo. Danilo, Sim, é que você falou ali dessa questão também, né? E tem uma pergunta aqui que eu acho que cabe neste momento, que é da Jaqueline de São Paulo, que ela perguntou assim: como fazer análise para ranking de campanhas, tanto patrocinadas como orgânicas? Né? Então, ela está querendo saber a questão de análise, né? tá. Mais uma vez, tem a parte operacional e a parte tecnológica. Porque a parte tecnológica é, inclusive, a parte mais simples, porque tem um monte de ferramentas que permite fazer isso. Mesmo Google é dentro da mesma plataforma. Se você fizer anúncio, você consegue fazer uma análise dos seus concorrentes. E fora da plataforma, você pode usar várias ferramentas como SEMrush, Moz, o mesmo Uber Suggest, né? Que são também, para quem não conhece, o Uber Suggest do Neil Patel, né? E aí ele escreveu um livro muito legal que eu sugiro ler, que chama Hustle, se bem que eu acho que não tem a tradução em português. E aí o Moz, do Frischkin, René Frischkin, que depois vendeu, que praticamente foi quem criou, acho que veio até antes do SEMrush, que são plataformas de análise mesmo, de posicionamento do site, tanto no orgânico quanto no pago, né? Tanto o seu quanto dos seus concorrentes. O Fishkin fez outro livro muito interessante, Lost and Founder, que sugiro também ler. Não, também não tenho certeza que tenha a versão portuguesa. Mas voltando à pergunta, as plataformas estão lá. O ponto de novo é como é que eu uso essas plataformas, que quando eu falo como é que eu uso essas plataformas, não é só onde clicar, que claro, tem que saber isso, mas como ler os dados. Por exemplo, como são dados feitos baseados em amostras, não tem que ter, não pode ser visto como, sabe, como um dado sagrado. Eu preciso entender, por exemplo, na base de experiência que eu tenho, que às vezes aquela plataforma subestima alguns dados, né? Então, se eu estou lendo isso, provavelmente o seu Google Analytics vai te mostrar outras coisas. Mas então tem que ter também depois uma competência, uma inteligência para saber quais são os dados mais relevantes, porque dados tem um monte. Hoje informação não é um problema, eles vão te passar um monte de dados, mas o ponto é como é que eu filtro? Quais são os dados relevantes? Qual é a veridicidade de cada dado? Esse aqui é um ponto importante. A gente gosta de falar de dados hoje em dia, mas a gente não para pensar se aquele dado faz sentido ou não faz sentido, antes de entender o que fazer com aquele dado. Então, isso aqui. Então, tem várias plataformas. Eu falei Ubersuggest, SEMrush, Moz, eu não sei, acho que tem outras que agora, enfim, tem várias, não estou me lembrando, mas tem várias. É só colocar ferramentas para fazer análise de concorrentes e tal. E, obviamente, o mais importante não é a parte tecnológica, mas a inteligência do uso da tecnologia. Vamos para a próxima, acho que. Oh, sim, sim. Tá aí monitoramento, análise de resultado, né? Sempre buscando, pegando mais uma vez o gancho da expectativa, né? Que é o grande problema no início, qual que é a expectativa. Aí, como é que a gente sugere trabalhar? Como é que a gente trabalha? Trabalhando com uma análise de uma metodologia OKR, que OKR hoje em dia talvez a mais conhecida no mundo digital, porque veio lá do cara que não me lembro o nome, que saiu da Intel, foi adotada pelo Facebook, Google, todo mundo a gente usa, mas não nada menos que uma metodologia de métricas trimestrais. OKR ou OKR significa Objective, QR significa Key Results, seja resultado-chave. E como é que funciona? A gente define uma meta trimestral, um objetivo que a gente quer atingir no trimestre, e aí, que é o Objective, e os Key Results são as métricas de acompanhamento. A gente vai o quê? Se eu quero chegar a tantos clientes, eu quero chegar a tantos leads no trimestre, quais são as métricas para acompanhar, para ver como é que está indo, que poderiam ser taxa de conversão, taxa de abertura, taxa de engajamento. Lá atrás, antes desse boom do OKR, a gente falava de KPI e OPI, né? O KPI, Key Performance Indicator, né? O objetivo com o seu KPI, e OPI, Operational Performance Indicator, ou seja, a métrica principal, as métricas secundárias. O modelo é o mesmo, só que o ponto é que tem que deixar isso claro lá atrás, no começo, tá? Tem que eu vou, e aí, por isso que é importante fazer análise da situação atual, análise do histórico, e tudo mais.
Aí define a meta trimestral. A meta trimestral vai ter uma validade quando vai ser mais válida quanto mais dado histórico a gente tem. Porque se a gente não tem dado histórico, eu volto a falar, não ter dado histórico não significa que a gente não fez nada, significa que não tem nada documentado, mesmo que eu tenha ficado fazendo isso por anos, mas se não tem nada documentado é zero, tá? Então, ou precisa criar, obviamente, um relatório de histórico, ok, mas aí já é um outro trabalho. A partir disso eu consigo ver, por exemplo, um crescimento de 10, 20%, a partir disso. Caso não tenha isso, tem que criar do zero. Mas o ponto-chave tem que ter essas métricas, não é esperar 3 meses ou um mês para ver se está dando certo. Tem umas métricas, porque são métricas que a cada campanha eu consigo ver a minha taxa, cada ação que eu faço, para poder acompanhar, para poder entender, primeiro, se o objetivo que eu criei é viável, e segundo, se eu estou ou não perto daquele objetivo, se eu vou conseguir fazer isso. E uma coisa importante, né, quando a gente fala de novo de dados, por que coloquei aqui comunicação assíncrona? Qual é o ponto-chave dessa comunicação assíncrona? Quando a gente fala de dados, gente, hoje dado, a informação não é mais um diferencial. Então, a plataforma de BI que te entrega um monte de informações não é necessariamente um diferencial, a não ser que ela consiga realmente grupar as informações, resumir, fazer uma síntese das que você quer, do jeito que você quer, o que é muito difícil, tá? Por quê? Porque a informação, aquela coisa, é tão fácil, quando uma coisa é tão fácil, acaba ocupando tudo que você faz e você não sai mais do lugar. Então, e aí que imagina que precisar apresentar isso para um cliente, né? Então, aí você vai ficar 3 horas de reunião para fazer isso. Então, primeiramente faz síntese. Mas outro jeito de otimizar essa apresentação, a gente coloca uma comunicação assíncrona, ou seja, a gente cria um relatório e gosta de gravar a explicação do relatório com tela e tal, para enviar o link mesmo da gravação para o nosso cliente, exatamente para ele poder assistir antes da reunião. E pode, não tem problema assistir também 1,5, 2 de velocidade, porque se você está prestando atenção, você pode ser com uma velocidade, tem algumas coisas mais um pouquinho mais institucionais, você vai com velocidade maior, e quando tem algumas coisas você já sabe, e quando tem uma informação um pouquinho mais delicada, mais importante, ou mais complexa, você para, volta atrás. Então, olha, e cada um faz no próprio tempo. Olha como isso otimiza. E aí, na apresentação do relatório, a gente simplesmente foca nas dúvidas. Fez um vídeo, assistiu o vídeo, anotei as dúvidas, e cada um no próprio tempo, e é isso, e na hora da apresentação do relatório, só foca nas dúvidas. Olha quanto isso otimizou o nosso processo de forma, entre aspas, barata. Então, a parte está aqui. Agora, isso é feito sempre? Não. Por que não é feito sempre? Porque é uma questão de mindset, uma questão cultural. Como eu falei, não existe transformação tecnológica. A transformação é sempre aqui, é cultural. A pessoa simplesmente está acostumada a ter feito, a fazer isso sempre. O fato de ter o link para poder assistir, esse excesso de facilidade, às vezes, é o que faz com que a pessoa não assista, porque sendo fácil, posso fazer a qualquer momento e acabo não fazendo, né? Então, eu vou dar prioridade a outras coisas mais complexas. Então, tem vários perfis, mas o meu ponto é uma coisa que torna o processo bem mais eficiente, mais comunicativo, porque, por exemplo, você pode guardar o link em algum lugar, por exemplo, né, do seu projeto, né, na pergunta da gestão de projeto, você pode guardar o link e depois resgatar a qualquer momento. Ao mesmo tempo, você está dando a informação e a nossa reunião vai demorar menos tempo. Então, é isso aqui. Então, o monitoramento é importante, feito, obviamente, de novo, tem plataformas para fazer isso, para monitorar os resultados, né? Tentando plataforma de gestão, é essencial ter uma plataforma de gestão de projeto. Hoje em dia, tem das várias, e também um CRM mais no sentido realmente de processo para monitoramento do desempenho, qual longe todos os objetivos que eu quero atingir. E eu acho que é isso, Dado. Não sei se tem mais perguntas. Tem uma perguntinha aqui Vamos chave que eu lá. deixei aqui para o final. Ipa. Porém, tem uma pergunta que a Camila, ela pediu para você falar um pouquinho sobre o processo de construção do funil de vendas. A Carol, ela já colocou um link lá no chat sobre esse tema. E também tem a perguntinha chave, né, que é o que eu deixei por último. Você quer falar um minutinho desse, depois eu faço a outra pergunta? Sim, acho melhor. Sim, sim, pode ser Tá bom. assim. Bom, gente, quando a gente ouve a palavra construção, significa que a gente não tem nada, que já é diferente de otimização, né? Não faz sentido fazer otimização quando a gente não tem nada, não faz sentido falar de construção quando a gente já tem alguma coisa.
Então, eu estou assumindo que a gente está numa situação que não tem nada. Estou falando isso porque, de novo, não existe fórmula geral. Então, a gente precisa entender sempre quanto mais de perto a situação. Então, uma situação geral, tem nada. Eu vou dizer, aí vamos ter dois subcasos. Tem um caso, que é um caso muito mais comum que o pessoal pode achar, de uma empresa que já tem uma rotina, uma inércia de geração de vendas, mas que não fez nunca nada. Tem Excel, papel, pedaço de papel e tudo mais. Isso aqui é comum, muito mais, e ainda mais em grandes empresas, muito mais do que a gente possa pensar. Nesse caso, a construção seria praticamente estrutural, a meu ver, começar, quando você começa a usar sempre com algo relativamente básico. Se você não fizer algo básico e simples, tem CRM, por exemplo, que faz uma migração que dura 7 meses com treinamento. Em 7 meses todo mundo tem saído da empresa. Assim, aí a grande objeção que você vai ouvir é do comercial, vai ser: você prefere que eu venda ou que fica preenchendo o CRM? Tá? Então, tem que ser fácil. Então, fácil significa o quê? Um CRM fácil significa que tem que ter algumas características-chave para começar, estou falando, tá, gente? Né? Para alguém que não tem essa familiaridade com CRM, que pipeline, tem que ter um pipeline visual, então tem que ficar claro quais são as etapas, ok? E aí tem outro caso, o cara que não tem histórico, que etapas vou usar? Você pode usar um benchmarking ou pode até inventar, mas saber que vai mudar depois, não tem problema nenhum, né? Entrou em contato, primeira etapa, sei lá, fez a reunião, segunda etapa, mandei a proposta, terceira etapa, aceitou, quarta etapa, por exemplo. Ao longo do processo, você vai ver se são muitas etapas, menos etapas, você vai percebendo isso ou vai pedir ajuda, obviamente, de um consultor. Aí, essa aqui, a questão, primeira característica que tem que ter é essa. Segunda característica tem que ter a gestão de tarefas. Gestão de tarefas, ou seja, tem que ficar claro o que cada um tem que fazer. E terceiro ponto, tem que ter, obviamente, um relatório de desempenho para saber quem vendeu, qual oportunidade, as origens, né, das oportunidades e tudo mais. Esse aqui é o basicão. Com esse modelo simples que você vai encontrar de forma até gratuita em algumas plataformas, você vai gerenciar o seu funil de venda. Ok, claro, é ideal, não é ideal, mas não adianta comprar um Ferrari se eu estou ainda começando a dirigir um Gol, né, com todo respeito pelo Gol, entende? Então, aí depois, quando a gente, porque não precisa conhecer a ferramenta, precisa conhecer gestão é processo, entender isso. Quando você conhece isso, você vai começar a sentir que faltam algumas funcionalidades, e aí que vai entrar a ferramenta, igual a Dani falou, a ferramenta, a tecnologia vai te ajudar a resolver um problema. Mas se você quer chamar a ferramenta, a funcionalidade linda, antes de ter um problema, você não vai acabar não usando, porque você não tem aquele problema, você tem outros problemas para resolver. Então, voltando, começa pelo simples, faça um para um CRM, por exemplo, um Asana, dá para fazer isso já estruturar. Um gestor de projeto, você pode estruturar um pipeline lá dentro de boa, eles já têm gestão de tarefa, já têm responsabilidade, data e tudo mais. Tá? Então, essa aqui seria a Beleza. sugestão. Qualquer coisa também, Camila, se você quiser entender um pouquinho mais, tem lá o link que a Carol colocou, ou faz contato com a gente, né? Tá bom? Pelos contatos que a Carol colocou aí, que a gente vai ter um prazer de conversar um pouquinho mais, tá? Tanto com a Camila quanto com os outros também. A pergunta maravilhosa que a Carolina do Rio de Janeiro fez tem a ver aí também com essa questão dos objetivos, né? Do OKR. A Hum. pergunta dela é assim: como convencer o chefe que é preciso despriorizar algumas frentes de comunicação que não trazem resultados em vendas a curto prazo? Tá. Desconvencer, como é? Isso, Despriorizar? Convencer para despriorizar. desconvencer? Isso Por aqui tem. Eu exemplo, entendi, entendi a deu. pergunta. Não, não, fala, fala, fala. Não, eu ia dar um exemplo, né, que você sempre cita aí. A pessoa está focada lá nas redes sociais, em publicar e achando que aquilo vai trazer lead, né? Então, ela É. quer mostrar para o chefe, ó, isso aqui a curto prazo não vai ajudar a gente nas vendas, né? Eu acho que você já meio que respondeu, mas eu preciso só A- complementar, porque é exatamente isso. Você está Aham. fazendo. A única forma de convencer alguém, né, é com dados práticos, dados efetivos. Não falo só dados, porque hoje em dia tudo que a gente faz, eu posso garantir qualquer coisa que você me falar.
eu posso te provar que tem dados para aquilo e para o contrário daquilo. Tá? Olha, essa aqui grava, eu vou tomar a absoluta responsabilidade do que eu estou falando. Tudo hoje em dia tem tantos dados que qualquer coisa pode ser provada com dados e o contrário dela também. Tá? O importante é contextualizar o dado, né? As condições de contorno que a gente falava quando a gente estudava análise matemática. Tá? As condições de contorno, porque um dado que vale nesse contexto não vale outro. Tá? Então, a questão é qual é o objetivo, naquele contexto, qual é o objetivo? Eu estou fazendo aquele exemplo que você falou, redes sociais. Qual é o objetivo de fazer isso? Porque se vai, não, mas a gente precisa aumentar o conhecimento da marca. Beleza, mas aí a métrica não pode ser geração de lead. Qual que é a métrica de posicionamento de marca? Então, essa aqui é um ponto, tá? Essa aqui é um ponto-chave, que é a parte mais simples. Vou provar isso é a parte mais simples. A parte mais difícil é o fato que o chefe que está falando isso, provavelmente porque ele lê o blog e tal, e palestra e tudo mais, que fala isso, que fazendo isso vai bombar e tal. Então, essa que é a parte mais difícil, porque quando a gente tem um livro muito interessante, que é Previsivelmente Irracional, de Dan Ariely. Inclusive, agora estou mais um livro que eu vou ler. É muito legal, porque qual é o conceito disso? E por isso que eu falo da questão dos dados. Que a gente acha que é racional, mas na verdade a gente não é racional. A gente não toma as decisões na base de dados como a gente acha que toma. A gente acha que toma a decisão na base de dados, mas não. Tá? É muito legal, não é o Danilo que está falando, tá? Então é muito importante isso aqui. Então você pode mostrar, só que quando tem, aí já tem outro conceito, a teoria dos jogos, né? Quando eu vejo que alguém está dentro de um contexto onde tem uma comunicação predominante que vai para fazer aquilo, não tem dado que possa desprovar isso. Então a questão, e aí depois tem a questão da transformação, você não vai conseguir. Então a sugestão seria mostrar com certeza esse primeiro caminho, entender o objetivo, qual é esse objetivo, claro, vamos ver quando estamos fazendo, então vamos fazer o mesmo, mas vamos monitorar todo o tempo, vamos aplicar o OKR por 3 meses e vamos ver onde a gente chega. E aí você me promete que a gente, quando está fazendo isso, em 3 meses, precisa de tempo, transformação precisa de tempo, aí a gente vai depois olhar para outros caminhos. Então, esse aqui é um pouquinho o jogo assim, de cintura que é importante ter. Mas é isso, a base de tudo é os dados. Uma coisa só para dar, eu, como falei da questão do exemplo dos dados, que pode provar tudo e contra de tudo, um exemplo bem clássico disso é as provas sociais, né? Quando você fala, o meu negócio funciona, olha assim, tem um case de sucesso, tá? Prova social, tá? Só que o dado faria sentido se 100% das pessoas que compram o produto ou meu serviço ficarem satisfeitas. Se não são todas elas, por exemplo, se o número é inferior, aí eu preciso entender, já o dado é o contrário, eu pego outro dado, o dado das pessoas que não são case de sucesso. Então, eu posso usar esse dado para provar que você não atingiu o resultado. Então, isso vale para tudo, para toda prova social. Então, é muito importante contextualizar, gente, quando alguém fala, porque tem um estudo baseado em dados. Não, gente, espera aí. Quais são as condições, quais são as premissas, quais são as condições para contextualizar o dado? O dado em si não é suficiente para definir a credibilidade do que a gente está falando, tá? Perfeito, Danilo. Acho que a gente chegou aí no finzinho, passamos 2 minutos, porque Não, foi tá ótimo. muito bom. Gente, a Carol colocou aqui no nosso chat um feedback de vocês. Então, gostaria muito que vocês preenchessem esse feedback, dessem sugestões de próximos temas, tá bom? E a gente também agradece a participação de todos. Obrigada, Liliane, dizendo que o momento foi muito rico, sensacional. Nota 1000. Responde lá, Gustavo. Eu, Sim, vamos enviar a gravação, tá bom? eu agradeço muito, eu peço desculpa se em algum momento posso ter me empolgado com a minha fala, ainda bem que tem a Darwin aqui colocado um pouquinho de ordem. E aí, caso alguma coisa não tenha ficado claro, por favor, fique à vontade também de mandar as perguntas depois, tá? Mas fico muito agradecido pela atenção e agradeço também todo o time que fez todo o trabalho no back para que esse evento tenha Isso, acontecido. nosso time está lá no Sul, a Carol, Nordeste, a Jéssica, em São Paulo tem a Rafa e muito mais. Estamos aí espalhados pelo Brasil.
Belezinha, gente. A gravação vai sim para o e-mail de vocês e também certificado, tá bom? Para quem ficou aí até o fim. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau.